Bom dia, alunos do oitavo ano. Esse é o nosso último conteúdo e é o conteúdo que vai servir, né, de base para o nosso simulado, nosso último simulado também. Então, nosso conteúdo vai falar sobre os Estados Unidos na América, os Estados Unidos e a América Latina no século XIX, ou seja, vai mostrar toda a trajetória desde a independência dos Estados Unidos até o processo imperialista que os norte-americanos implantaram em toda a América, em todo o continente americano. Ok? Então vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, o desenvolvimento dos Estados Unidos no século XIX ele vai se dar logo após a sua independência, que ocorreu em 1776, né? Onde os Estados Unidos ele vai se consolidar como um Estado-nação. Por quê? É porque nesse momento vai ocorrer o florescimento de sentimentos nacionalistas, a expansão territorial, né, a adoção de políticas liberais, a criação de laços econômicos com outros países para estimular o comércio externo e escoar a sua produção. Vai existir o quê? Diplomacia bem articulada, com a boa representação pública em todo o mundo, e aí sucessivamente. Bom, um dos processos de desenvolvimento logo após a sua independência vai ser o quê? A exploração e a expansão territorial, que vai se dar através do quê? Através da marcha para o oeste. O que foi a marcha para o oeste? Né? A marcha para o oeste foi a anexação e a conquista dos territórios situados a oeste da faixa atlântica, trecho, né, original do país ao declarar sua independência. Então, e quando é que vai ocorrer isso? Entre as décadas de 1820 e 1860, aproximadamente. Por que ocorreu a marcha para o oeste? Foi estimulada pelo Destinto Manifesto. O que era o Destinto Manifesto? O Destinto Manifesto, uma declaração que dizia que aquelas terras eram terras de ninguém, não pertenciam a ninguém. E vai ocorrer o quê? Um crescimento demográfico por conta da imigração. Muita gente de outras partes dos Estados Unidos e de outros países da Europa, vindo da Europa, vão fazer a América, vão correr, vai haver uma corrida para o oeste americano. Como é que vai ocorrer isso? Com a democracia em marcha. E o que foi a democracia em marcha? Foi o extermínio dos índios e a colonização sem lei de pequenos proprietários, né? Onde, em sua grande maioria, foram assentados imigrantes europeus. Então, vai ocorrer um choque entre os pequenos proprietários e as tribos, os povos indígenas que habitavam essa região. E aí, o que era o Destinto Manifesto? Né? O Destinto Manifesto nada mais foi do que o espírito civilizatório conduzido os americanos. Ou seja, a doutrina que pregava a ideia que os americanos tinham sido predestinados por Deus a dominar, a ocupar os territórios situados entre os oceanos Atlânticos e Pacífico.
e que deveriam cumprir a missão de civilizar os povos inferiores do continente. Quem eram os povos inferiores? Os povos indígenas. Então, começa aí o processo imperialista norte-americano. Assim como as grandes potências econômicas europeias, eles ocuparam a África e a Ásia, os Estados Unidos também vai usar do imperialismo para eles também ocuparem, para eles também subjugarem os povos. Ok, em meio a tudo isso, vai ocorrer a Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil Americana. Por quê? Porque vai ocorrer uma divergência entre o Norte e o Sul. Por que vai ocorrer essa divergência? Por questões das tarifas, a escravidão dos novos estados, a utilização de verbas federais e a organização de novos estados. E o que foi o estopim para essa guerra? As eleições, onde o candidato Abraham Lincoln vai ser eleito, presidente dos Estados Unidos. Isso em 1860. E a secessão dos Estados Confederados do Sul vai ocorrer em 1861. Por que houve? Porque o Norte era desenvolvido, porque o Norte, na verdade, o Noroeste, um desenvolvimento industrial e urbano. O Sul, ele tinha uma economia agrária de plantio e o trabalho era escravo. Já o Oeste era ocupado por pequenos agricultores independentes. Então, as explicações para a eclosão da guerra, elas são muitas, porém, a mais aceita é a seguinte: até o início do século havia um equilíbrio de forças entre o Norte, trabalho livre, propriedade da terra familiar e a produção para o mercado interno. E o Sul, escravidão, a mão de obra era escrava, o latifúndio, a produção para exportação. Qual era o modelo de agricultura? O plantio, uma única cultura, ou o tabaco ou o algodão. Então, o que é que vai acontecer? Por que vai ocorrer essa divergência e vai terminar ocorrendo uma guerra civil entre o Norte, que era industrializado, desenvolvido, e o Sul, que tinha ainda as suas raízes voltadas ao uso da mão escrava. Então, o que vai ocorrer aqui? Com a ocupação do Oeste, o Norte ele foi se envolvendo cada vez mais com a economia agrícola daquela região. Ele comprava e vendia os produtos do Oeste, e isso acabou impedindo, de certa forma, o crescimento dos latifúndios do Sul. E vai gerar um desequilíbrio nas relações de força entre o Norte e o Sul. O Sul vai se sentir prejudicado. Por quê? Porque o seu produto, de certa forma, vai ficar um pouco desvalorizado e isso vai ocasionar a Guerra de Sucessão. Em meio a todo esse conflito, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um movimento de segregação racial nos Estados Unidos.
Em 1866, vai ser criada uma sociedade secreta, que é uma sociedade racista, chamada de Ku Klux Klan. Por que vai ser criada essa sociedade? Porque em seu discurso, o então presidente, Abraham Lincoln, ele vai conceder direitos aos negros. E um desses direitos, ele vai abolir a escravidão de norte a sul do território norte-americano, mas no sul. E isso vai deixar com que, isso vai fazer com que os veteranos sulistas, brancos, eles resolvam criar uma sociedade secreta e vão passar a perseguir os negros e perseguir também as pessoas brancas que eram simpáticas ou tinham uma certa relação de amizade com os negros. Então é nesse momento que a Ku Klux Klan ela vai torturar, vai linchar, enfim, os negros. Por que ela vai fazer isso? Porque era uma forma que ela encontrava de impedir que essas pessoas negras tivessem acesso aos direitos concedidos pelo Estado, no caso, pelas leis, que amparavam essas pessoas. E aí, em 1876, a sociedade secreta Ku Klux Klan, ela é proibida de funcionar, ela vai colocada na ilegalidade. Só que ela vai continuar agindo de forma clandestina. E em 1920, ela vai ter 1 milhão de adeptos, de defensores da segregação racial, de pessoas que realmente tinham como interesse manter os negros como escravos e os negros como pessoas inferiores. Aí vai ocorrer o quê? É a era Jim Crow, que são as leis. O que foi isso? A segregação racial nos Estados Unidos, ela vai começar a ter força a partir das leis Jim Crow. Por quê? Porque era a era Jim Crow. Teve início quando foram decretadas as leis estaduais para os estados do sul dos estados do sul dos Estados Unidos da América. E essas leis elas tinham medidas que acabavam definindo que as escolas públicas e a maioria dos locais públicos, entre eles, trens, ônibus, enfim, deveriam ter duas instalações, ou instalações diferentes. Uma instalação, vamos supor, um restaurante, tinha a parte onde os negros, mais ao fundo, os negros podiam ficar para fazer suas refeições, e aqui na frente do restaurante, os brancos. As igrejas, os negros foram proibidos as pessoas negras foram proibidas de assistir os cultos na mesma igreja que os brancos. Então foram criadas igrejas somente para os negros. Nos ônibus, nos trens, principalmente nos ônibus,
Os negros eles tinham por obrigação de sentar nos bancos de trás, porque os bancos da frente só quem sentavam eram as pessoas brancas. Então, diante deste panorama, vai entrar em cena, né, um nome importante que acabou entrando para a história, que foi o pastor Martin Luther King Jr., que ele era pastor evangélico e era ativista político. Então ele vai começar a lutar pelos direitos de igualdade entre as raças. Ele vai começar a levantar uma bandeira que vai acabar, né, tendo atenção e reunindo muitos adeptos para essa sua causa, que era a causa dos direitos, né, dos negros, direitos sociais garantido pela Constituição norte-americana aos negros. Ok? Vamos lá. E aí nós vamos agora conhecer um pouco do que? Do imperialismo norte-americano, que vai se dar primeiro com a doutrina Monroe, e essa doutrina ela pregava o seguinte: a América para os americanos. Ela tinha esse lema. Por quê? Porque para os americanos era inconcebível que um país do continente americano obedecesse, comercializasse, tornasse colônia de um país europeu. Então, os Estados Unidos ele vai se envolver na guerra hispano-americana, que essa guerra vai ocorrer em 1898, tendo como resultado o ganho do controle por parte dos Estados Unidos sobre as antigas colônias espanholas no Caribe e no Oceano Pacífico. Bom, Cuba é um desses países que vai declarar sua independência contra... nós sabemos que Cuba era colônia espanhola. Então Cuba ela vai declarar sua independência, vai começar uma guerra pela sua independência, e quando ela está quase vencendo, os Estados Unidos entra, dá aquela focinha, porém os Estados Unidos ele acaba, né, ocupando Cuba. E aí essa ocupação ela ocorre de 1898 a 1902. Só que os Estados Unidos ele vai criar, né, a emenda Platt de 1901. Essa emenda vai estar inserida na Constituição cubana. E o que era a emenda Platt? A emenda Platt era que os Estados Unidos tinham o direito de intervir militarmente no país. Certo? E quando é que essa emenda ela vai ser abolida? Em 1934. Então, a independência oficial de Cuba ocorreu em 1902,
mas a ilha, na prática, virou uma semicolônia dos Estados Unidos. Por quê? Porque, né, os Estados Unidos ele passou a ampliar o domínio sobre a economia cubana, né, através do Tratado Cubano-Americano. Os Estados Unidos arrendaram de caráter perpétuo, ou seja, para sempre, a base militar de Guantánamo, né, que ela é controlada pelos americanos até hoje. É nessa base que encontra-se preso os terroristas da Al-Qaeda, aquele grupo terrorista que promoveu o atentado às Torres Gêmeas. Ok? Vamos lá. Uma outra política imperialista usada pelos Estados Unidos foi a política do Big Stick. O que é isso? Big Stick. Literalmente em português quer dizer o grande porrete. Foi uma frase de efeito usada para descrever o estilo diplomático empregado pelo presidente Theodore Roosevelt. Né? Como calório da doutrina Monroe, a qual especificava que os Estados Unidos da América deveriam assumir o papel de polícia internacional no hemisfério ocidental, ou seja, a política Big Stick e a doutrina Monroe, ela servia de base para quê? Para que os Estados Unidos fosse aquele país que ele podia entrar em um conflito ou intervir militarmente com qualquer outro país do continente americano. A exemplo disso, nós temos a intervenção e a criação do país, a criação do Panamá. Então, de 1903 a 1904, os Estados Unidos passou a incentivar a independência do Panamá, que era território colombiano, né? Por que os Estados Unidos passou a incentivar os panamenhos a quererem sua independência contra a Colômbia? Porque os Estados Unidos ele tinha interesse em explorar o Panamá. Através de quê? Através da construção e do controle do canal do Panamá. Ok? Então, é através de um tratado de 1904, o Panamá concedeu aos Estados Unidos um território para a construção do canal, a zona do canal, que ficaria sob o controle americano em troca de um arrendamento perpétuo. Ok? Então, o Panamá transformou-se em um protetorado dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos é quem manda e desmanda. E aí o canal do Panamá ele vai ser construído em 1907 e finalizado em 1914. Né? E a zona do canal ela vai virar o quê? Na prática, uma colônia americana. Certo? Só que em 1999, o canal do Panamá ele é repassado às autoridades panamenhas. E para que serviu? Por que foi construído o canal do Panamá?
Qual a importância do Canal do Panamá? Ora, a importância do Canal do Panamá era o encurtamento das viagens. Ao invés de um cargueiro fazer todo o contorno pelo continente americano, ele diminuía a viagem entrando pelo Canal do Panamá. Ou seja, os dois portos, tanto um porto norte-americano que estivesse no Atlântico e outro que estivesse no Pacífico, agora era encurtado. Por quê? Porque tinha o Canal do Panamá. E aí nós vamos ver uma outra coisa, né? Os discursos civilizatórios na América Latina. Bom, um desses discursos começa com o darwinismo social e a teoria da evolução da sociedade. Este estudo social ele vai ser desenvolvido entre os séculos 19 e 20 pelo filósofo inglês Herbert Spencer, que antes de Darwin pensou no tema da evolução. Então, o darwinismo social acredita que na premissa da existência da sociedade, de sociedades superiores às outras. Ou seja, o que é o darwinismo social? O darwinismo social é que os brancos sempre serão superiores às demais outras espécies, negros, hispânicos, latinos, enfim. Então, é nessa condição, que condição? Na condição do darwinismo social, que a raça branca ela vai se sobressair, né, física e intelectualmente. E isso deve, no fim da história, essa raça, a raça branca, ela deve se sobressair, se tornando governante superior às demais outras raças. Ok? No Brasil, nós vamos ter o quê? A eugenia. E o que é a eugenia? É a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias com o objetivo de melhorar as gerações futuras. O termo ele vai ser criado pelo cientista inglês Francis Galton, né, que ele vai de 1822 a 1911, e em 1883 a palavra eugenia deriva do grego que significa bom em sua origem ou bem-nascido. Ok? Então, a eugenia ela defende que as raças superiores de melhores estirpes, aparência, postura, conseguem prevalecer de maneira mais adequada ao ambiente. É quase como o darwinismo. Só os mais aptos ou os mais fortes vão sobreviver, né? Só que a teoria de Charles Darwin, ele vai defender o quê? O que melhor se adaptar à mudança climática, ao ambiente, esse tem condições de perpetuar a sua espécie. E aí eles pegaram e transformaram isso, dizendo que somente, né, as raças superiores e de melhores estirpes conseguem prevalecer de maneira mais adequada ao ambiente. Bom, com isso, busca-se explicar
a teoria da seleção natural de Charles Darwin. Essa seleção natural, a espécie humana. E, por fim, nós vamos ter o quê? A resistência indígena na América Latina. Então, em 12 de outubro de 1492, os nativos descobriram que eram índios. Descobriram que viviam na América, descobriram que estavam nus, descobriram que existia pecado, descobriram que deviam obediência a um rei e a uma rainha de outro mundo e a um Deus de outro céu, e que esse Deus havia inventado a culpa e a roupa, e havia mandado queimar vivo quem adorasse ao sol, à lua, à terra e à chuva que a molhava. E a chuva que a molha. Eduardo Galeno, célebre escritor uruguaio, sintetizou nesta passagem a chegada dos espanhóis em terras latinas, dando início à grande descoberta de nossas terras. É fato que não houve uma descoberta. Que não houve um descobrimento, e sim uma invasão por colonizadores que em poucas décadas escravizou e apagou a cultura de milhares de indígenas que aqui viviam. Então, gente, a resistência dos povos indígenas na América, ela vai lutar pelo quê? Pelo seu reconhecimento enquanto ser humano, pelo seu reconhecimento enquanto proprietário daquela terra. Ela vai lutar pelo fim do extermínio das populações indígenas, onde estudos afirmam que a população da América era composta aproximadamente por 80 milhões de pessoas de origem indígena, na época da invasão europeia. Em apenas 30 anos, essa população ela foi reduzida para 10 milhões pela ação dos europeus. Isso, segundo vários pesquisadores, esse foi um dos maiores genocídios da história. Então, as civilizações indígenas, ao longo dos anos, ela vem se organizando para reivindicar a conquista de avanços sociais, culturais, políticos, econômicos, de um movimento que alguns estudiosos chamam de despertar indígena. Esse despertar é resultado de uma maior conscientização dos indígenas surgida na metade do século XX. Então, no Equador, nós temos o movimento da unidade plurinacional Pachucutic Novo. No México, nós temos o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Na Nicarágua, nós temos os Filhos da Mãe da Terra. E no Brasil, os indígenas Guarani, que habitam aldeias situadas na região de São Paulo, se unem
para reivindicar seus direitos à terra. O que mais se vê hoje, gente, são os indígenas sendo tirados da sua terra, retirados das suas terras por garimpeiros, por porceiros, por fazendeiros. E pouco se vê políticas públicas que defendam os direitos desses povos. Bom, eu desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau. Um abençoado dia a todos.